Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês um assunto que então eu prometi lá no History sobre mudança de comportamento. Por que é tão difícil mudar um hábito ou um comportamento? E agora, começo do ano, né? Natural, a gente acaba fazendo algumas metas para esse ano novo. E realmente é uma fase muito boa, é um momento muito bom para a gente criar novas metas, porque a gente está, né, recarregado, as energias, o descanso, as férias para quem tirou. Então é um bom momento para colocar metas. Porém, às vezes chega no final do ano e a gente acaba se frustrando, porque muitas dessas metas, muito desses comportamentos que a gente gostaria de ter mudado durante o ano, a gente acabou não conseguindo. Né? Vem a frustração, vem a desmotivação de começar de novo, porque eu já tentei, não deu certo, porque isso eu já fiz e não deu certo. Então, eu acho assim que o primeiro ponto para a gente conseguir ter uma mudança comportamental é perceber a importância da gente entender como que a nossa mente funciona diante de uma mudança de comportamento. Né? Só querer mudar por mudar, muitas vezes não é suficiente. Né? Se a pessoa não, às vezes não tiver um motivo muito forte, muito grande, ela acaba conseguindo realmente acaba não conseguindo realizar aquela mudança de comportamento. Então, como é que basicamente, né, a nossa mente ela funciona com relação aos nossos comportamentos? Em média, até os 22, 25 anos, em média, né, o nosso cérebro ele já está totalmente maduro, tá? Para a maioria das pessoas. Então, nessa faixa de idade, mais ou menos, o nosso cérebro já tende a estar maduro. Até essa idade do amadurecimento, principalmente do córtex pré-frontal, a gente vai criando ao longo dos anos, desde o nosso nascimento, um repertório de comportamento, tá? E esse comportamento a gente vai repetindo ao longo dos anos e a nossa mente, o nosso cérebro vai ficando muito bom nesse comportamento. Né? Então, esse já é o primeiro passo importante para a gente entender como é que a nossa mente funciona. Por uma questão de sobrevivência, eu vou criando esse repertório comportamental na minha mente para caso, quando eu precise usar meu comportamento diante de alguma situação, o meu cérebro seja rápido e eficaz em resolver aquilo. Uma das principais funcionalidades realmente do cérebro é que ele seja eficaz, ele seja rápido. Então, naturalmente, um comportamento que eu já tenho há 10, 15, 20 anos, eu vou fazer automaticamente, eu vou fazer muito rápido. Por isso que tem muitas coisas, muitos comportamentos que a gente tem que quando a gente vê, a gente já fez. Né? A gente acaba se perguntando, nossa, quando eu percebi eu já tinha feito isso, eu já tinha tomado essa atitude, já tinha tido esse comportamento, porque realmente o cérebro tende a automatizar os comportamentos, tá? Para ser eficaz mesmo, e foi dessa forma que a gente aprendeu, né, ao longo do amadurecimento do nosso cérebro, então é assim que ele acaba funcionando de forma muito mais rápida. E aí, então, cada comportamento que eu tenho automatizado é criado no meu cérebro, que a gente chama de um circuito neuronal, ou um caminho neural, né? Como se fosse aquele caminho que eu pego todo dia. Então, todo dia eu vou para o meu trabalho por aquele mesmo caminho, então, quando eu vejo, eu já estou indo automaticamente por aquele caminho. E assim são os comportamentos. Cada comportamento cria um circuito neuronal no nosso cérebro e isso acaba sendo automatizado no nosso dia a dia conforme a necessidade de usar esses comportamentos. E aí o que acontece? Eu fiz uma enquete perguntando para vocês, então, o que é mais difícil? Mudar um comportamento ou começar um novo comportamento, né? Ou hábito, né? Hábito ou comportamento. 77% das pessoas respondeu que mudar um comportamento é mais difícil. E 23% disseram que começar um comportamento, um hábito, é mais difícil.
Bom, de certa forma, realmente mudar um comportamento é muito mais difícil. Tá? Claro, tudo depende do comportamento, né? Do nível comportamental que você quer melhorar em você. Mas, em geral, mudar, por que é mais difícil? Porque quando você muda, quando você quer mudar, é porque você está querendo substituir um comportamento que já não é bom, certo? Por exemplo, algo que é muito comum, a alimentação. A alimentação, eu acho que assim, um dos hábitos, um dos comportamentos assim mais difíceis realmente de a gente mudar, né? E é algo que eu percebo que as pessoas buscam muito mudar, porque a gente sabe o quanto a alimentação é importante na nossa saúde, no todo, né, em geral. E aí o que acontece? Eu tô acostumada, né, a comer de forma errada. E normalmente essa forma errada é através de gordura, açúcar. E gordura e açúcar, por exemplo, trazem um retorno de prazer muito rápido para o nosso cérebro, né? A gente come e já sente o prazer em estar comendo aquilo. É diferente de um hábito que eu vou fazer uma atividade física, por exemplo, e às vezes eu não vou ter aquele retorno do corpo que eu tô sonhando ou das medidas que eu quero já segundos depois de sair da academia, né? É diferente. Então, é natural que às vezes esses hábitos ruins, pode perceber que os hábitos ruins que a gente tem são hábitos que geram prazeres muito rápido para nós. Então, assim, eu faço aquilo, né, aquele comportamento errado e já tenho um ganho através daquele comportamento. Por mais que depois eu me frustre, né? O caso até da procrastinação, por exemplo, que a procrastinação é um hábito também, um comportamento ruim. Mas quando eu procrastino, no momento que eu digo, agora eu não vou fazer, eu faço depois, naquele momento eu sinto um prazer de não precisar fazer aquilo que eu preciso fazer. Então eu fico deitada no sofá, na cadeira, assistindo filme, e aquilo me dá prazer naquela hora. Pode até ser que depois você vai ver, poxa, devia ter feito isso, não deveria ter ficado descansando, precisava ter feito, procrastinei, se sente frustrado, né? Mas isso é depois, né? Então o que a gente tem que perceber são os comportamentos que geram o prazer imediato, né? Imediatamente o que eu tô tendo de prazer naquele momento. Então, procrastinar, comer, essas coisas elas dão um prazer muito, muito mais rápido. E por que é complicado mudar realmente, né? Porque eu estou sobrepondo, né? Eu estou querendo colocar algo que talvez não vai me dar um prazer momentâneo já na hora, né? Vou trocar isso por algo que me dá prazer. Né? Então é muito mais difícil você colocar uma coisa no lugar de algo que te dá uma recompensa rápida. Então aqui a gente já começa a perceber, poxa, realmente por isso que é tão difícil me alimentar de forma saudável, porque às vezes comer a salada, comer algo menos gorduroso, ou sem açúcar, não vai dar aquele, né, prazer imediato, tá? Então, isso a gente tem que considerar bastante na hora de fazer essa mudança comportamental. E começar algo é diferente porque justamente eu não estou substituindo por nada que já me dá prazer. Então, se, por exemplo, eu não costumo trabalhar com agenda e a partir de amanhã eu percebo que esse ano eu preciso trabalhar com uma agenda para me organizar melhor. Né? Então você está incluindo um hábito diferente, você está incluindo um hábito novo. Incluir é mais leve, não que seja tão fácil, né? Também é difícil, mas é um pouco mais leve do que mudar, porque o mudar gera a questão da substituição e o começar já é algo que você está iniciando novo. E aí, como é que eu faço então para conseguir ter essa mudança de hábito ou comportamento? Acho que um dos principais fatores, olhando para essa questão, né, de que um hábito ruim normalmente ele me traz uma recompensa rápida,
Eu preciso trazer recompensas rápidas para aquele novo hábito também, para aquele novo comportamento. Então, se eu vou ter um novo comportamento a partir de hoje, eu preciso validar esse novo comportamento. Seja para mim mesma, por exemplo, eu decidi ir para academia então, né? Eu vou acordar 1 hora mais cedo e vou para academia. Todos os dias você pode validar isso escrevendo, por exemplo, né? O quanto você se sentiu melhor naquele dia que você praticou atividade física, o quanto mais disposto você ficou após praticar uma atividade física. Ou se alimentar bem. Nossa, eu fiquei menos sonolento, mais satisfeito, mais leve. Então, tudo isso valida o teu comportamento novo. E isso é muito importante. Se você perceber que às vezes fica fraco você somente mentalizar isso, você pode anotar, pode colocar um diário, um caderno, pedir feedback para as pessoas próximas também. Se às vezes o teu comportamento que você quer mudar falar melhor com uma equipe no trabalho, ou se expor, se comunicar melhor no ambiente de trabalho, por exemplo, pedir com mais frequência um feedback do teu superior ou dos subordinados, pedir feedback de como você está indo, de como que está sendo para a equipe, né, esse novo comportamento. E isso vai gerando valor, vai validando o teu novo comportamento. Então, fazer anotações, tirar foto, né? Se o teu objetivo é ter menos medida, um corpo que você deseja, ou através da sua saúde, né? Às vezes eu encontro pessoas que fazem essa validação, inclusive até com exames médicos, né? Tem um acompanhamento com um nutricionista, com um médico, através de exames de laboratório, a pessoa já vê o quanto ela melhorou, né, nos índices de saúde dela ali através de um exame de laboratório. Então, às vezes a gente esquece também as formas de validar. É muito importante. Mudei um hábito, mudei um comportamento, já colocar como objetivo como eu vou fazer para validar e perceber que eu estou indo bem naquele novo comportamento. E isso vai gerando valor a cada dia que passa e o teu circuito neuronal vai ficando mais forte do que aquele que estava forte num comportamento que não era adequado ou não era saudável para você. Então, quando que você vai conseguir realmente perceber que você teve uma mudança de hábito forte? Quando esse novo caminho neuronal, esse novo circuito neuronal estiver tão forte quanto aquele de um hábito não saudável. Ou quando você perceber que você já está fazendo isso naturalmente, que você já nem precisa mais tanta validação. Embora tenha alguns hábitos, né, que vão precisar. Eu conheço pessoas que tiveram hábitos ruins durante muito tempo e que hoje, 10 anos depois, né, não tendo mais esse hábito ruim, ainda se percebem quase fazendo aquele hábito. E aí a pessoa precisa validar de novo. Não, eu não tenho esse hábito, né? Precisa se validar constantemente a cada dia que passa, né? Então, essa receita de 21 dias, né, cair nesse conto para nós mesmos e que, nossa, primeira semana fui, agora vai dar certo. Muitas vezes não, né, porque a gente não validou suficientemente, principalmente a nível emocional, o quanto emocionalmente eu estou melhor, eu estou bem. Então, tudo que puder validar, tudo que você puder colocar de peso de validação para esse novo comportamento e esse novo hábito, é muito importante você fazer isso para você conseguir ter uma constância e persistir no teu novo hábito. Então, eu acredito que só assim, daqui um ano, no final do ano, você vai lembrar, né, dessas dicas. Se você seguir essas dicas, você vai lembrar, nossa, realmente, né, hoje passou um ano desse novo hábito, eu entendi as dificuldades que um novo hábito tem, né, para eu conseguir mudar,
Só que quando você sabe disso, você tem uma maior chance de vencer essas dificuldades. Então, se eu começo um novo hábito sabendo que em uma semana se eu fizer vai dar boa, o resto do ano vai bem, não, infelizmente não é assim. Um novo hábito não se constrói assim. O circuito neuronal ele é construído até rapidamente, só que ele precisa ser fortalecido para ser mantido. No caso de mudar um hábito, esse novo circuito vai ter que ser mais forte do que o circuito anterior. E no caso de você começar um novo hábito, talvez você vai ter mais rápido resultado seguindo essas dicas de validação. Certo? Então, vamos lá, fazer um novo ano, novos hábitos, novos comportamentos. Agora vocês, eu pude explanar um pouquinho para vocês como que funciona essa mudança comportamental a nível da neurociência, a nível do nosso comportamento, a nível mental mesmo. E é muito importante a gente, então, validar esses comportamentos diariamente. E aí, validar e persistência. Esse é o caminho melhor para a gente conseguir fazer as mudanças de hábitos que a gente deseja para esse ano.